Oi, pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Yali, sua professora de literatura e sua amiga leitora, e hoje, na nossa aula, nós vamos ter uma aula incrível sobre uma das escritoras contemporâneas mais importantes da literatura brasileira, que é a Conceição Evaristo. E além de conhecer um pouco mais sobre a vida dessa escritora incrível, a gente ainda vai analisar um poema lindíssimo dela. Então, como eu sempre falo nas minhas aulas, pega teu caderninho e vem comigo que a aula hoje promete muito. Se você ainda não conhece a Conceição Evaristo, você vai sair dessa aula querendo ler todos os livros dessa autora. E se você já conhece, mas não leu muita coisa, eu tenho certeza que essa aula vai instigar você a mergulhar profundamente na obra dessa escritora incrível, vocês vão amar. Então, vamos começar, já pega teu caderninho, vamos começar falando um pouco sobre essa escritora tão icônica no cenário literário brasileiro atual. A Maria da Conceição Evaristo de Brito é mais conhecida como Conceição Evaristo, e ela nasceu em 29 de novembro de 1946 em uma favela de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ela vem de uma infância pobre, com uma família grande. Ela teve 8 irmãos. A mãe dela, Joana, era lavadeira de roupas e desde muito pequena ela se viu aí na necessidade de ajudar a mãe nos trabalhos. Então, desde pequena ela já trabalhava como empregada doméstica e também ajudava a mãe a lavar e passar e dobrar as roupas que a mãe lavava para fora. Desde pequenininha ela já estava ali atuando, né, trabalhando junto da mãe para conseguir o sustento do lar mesmo. E aí, em muitas entrevistas que a gente pode conferir da Conceição Evaristo e artigos e textos, né, trazendo um pouco da biografia dessa escritora, a gente fica sabendo, a gente mergulha mais nessa história e percebe várias informações importantes sobre o passado dessa escritora e como a história de vida dela é tão importante para a militância que ela tem hoje, inclusive nos seus textos e nas suas obras, e isso a gente vai ver um pouquinho mais impresso quando a gente for analisar o poema dela daqui a pouquinho. Então, vem comigo que a história de vida dela também traz informações importantes para a gente entender as escolhas temáticas que ela faz para as obras dela. Então, vamos lá. Com esse contexto, né, de uma infância mais pobre, uma família com 8 irmãos, a gente tem aí a informação de que aos 8 anos de idade ela vai morar com um casal de tios. E aí ela frequenta a escola pública, ela fala que a mãe dela sempre a incentivou muito a estudar, mesmo a infância dela tendo sido muito difícil, mesmo ela precisando trabalhar para ajudar a mãe. Ela conta que a mãe dela a incentivou muito a estudar. Então, quando ela vai morar com os tios, ela continua frequentando a escola pública. E lá nos anos 70, 1971, ela conclui o magistério. E com isso, ela está apta a trabalhar como professora. Um tempinho depois, em 1973, ela faz um concurso público e consegue finalmente, então, atuar na docência como professora, e nesse interim também a família se muda para o Rio de Janeiro, obviamente, aí tentando também condições de vida melhores para toda a família. E aí, em 1987, alguns anos depois, a Conceição Evaristo vai dar um passo na sua carreira que é primordial e fundamental para o que ela se torna hoje para a gente. Ela entra na Faculdade de Letras, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, para cursar letras. Olha só que bacana. E aí, um tempinho depois, em 1990, ela publica os primeiros poemas. Os primeiros poemas em um livro e também na década de 90, em 92, mais ou menos, ela ingressa, já finalizou a graduação em letras
e ingressa em 1992 no mestrado. E aí ela começa a traçar uma carreira acadêmica e a Conceição Evaristo hoje ela é também, além de uma escritora renomada, além de uma escritora reverenciada, uma linguista muito importante. E isso se deu por causa dessa trajetória acadêmica que ela começa a trilhar depois que ela entra na Universidade Federal. Ela cursa letras, depois em 92 entra no mestrado, e já nos anos 2000 ela entra no doutorado, e esse doutorado dela, desde o mestrado, ela vem traçando uma linha de pesquisa muito voltada para literatura negra. A dissertação do mestrado dela foi sobre literatura negra, e o doutorado dela se aprofunda nisso. Então, no doutorado, já ali nos anos 2000, entre 2008 e 2011, ela vai se aprofundar nos estudos das literaturas negras, ela mergulha no estudo sobre literatura angolana, sobre afro-brasilidade. Então ela traz, além de trazer nas obras literárias dela toda essa influência das literaturas negras, ela também traz, enquanto linguista, no seu trabalho acadêmico, esse olhar, esse viés e essa herança também ancestral. É muito importante a gente pensar nisso. E aí, aqui eu trago para vocês, né? Ela é romancista, poetisa, contista. Vou trazer também algumas imagens de alguns livros para aqueles que não conhecem. Então, também peguem seus caderninhos, seus bloquinhos de anotações para anotar as indicações literárias que são incríveis. E na obra dela, tanto por sua trajetória pessoal quanto pelos estudos que ela desenvolveu ao longo da carreira acadêmica, a gente consegue perceber na obra literária da Conceição Evaristo um protagonismo feminino. E para além de um protagonismo feminino, também questões raciais. Ela discute muito fortemente nos seus textos, nos seus livros, nas suas obras, questões de gênero e questões étnicas, com esse recorte, né, da mulher negra, do homem negro e todas as questões que perpassam o indivíduo negro na sociedade brasileira. Então, são leituras riquíssimas que eu vou trazer para vocês. Aqui, eu abro um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre uma questão bem polêmica, que foi a tentativa de eleição da Conceição Evaristo para compor, né, a lista de imortais da Academia Brasileira de Letras. Essa frase que a gente tem aqui: minha participação é minha obra. Quando a gente quer informação, encontra. É uma declaração da Conceição Evaristo, da época em que houve essa eleição, que ela não foi eleita. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Segundo consta, né, a Conceição Evaristo diz que colegas acadêmicos, professores acadêmicos, outros colegas escritores, depois de um tempo, depois de alguns anos dessa trajetória dela, começaram a dizer para ela que seria muito natural o próximo passo dela ser a candidatura a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas ela fala que não levou isso muito a sério. E aí, em 2018, surgiu uma vaga com o falecimento de dos escritores que estavam compondo a Academia Brasileira de Letras naquele momento. Um deles falece, logo abre-se essa vaga para um novo imortal assumir aquela cadeira. E uma jornalista chamada, vou colar aqui o nome dela, chamada Flávia Oliveira, ela fez uma provocação muito interessante, questionando o porquê de não termos tantos escritores negros compondo hoje a Academia Brasileira de Letras, e aí ela fala: tá faltando preto na casa de Machado de Assis. E depois dessa declaração dessa jornalista, começou um burburinho, principalmente nas redes sociais, e uma campanha que se tornou a maior campanha pública da história para eleger um escritor a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas mesmo assim a Conceição Evaristo não foi eleita.
E aí eu vou trazer algumas situações que aconteceram para que a gente reflita por que isso não aconteceu, né? Depois dessa provocação feita por essa jornalista, houve então o uso de uma hashtag nas redes sociais, Conceição Evaristo na ABL, abaixos assinados online, e alguns contaram até com mais de 40 mil assinaturas, para que ela fosse eleita. Depois que ela soube desse burburinho nas redes sociais, ela de fato tocou a sua candidatura. Então, ela escreveu a carta, que é o que se pede para se candidatar a uma cadeira, é a entrega de uma carta demonstrando interesse em participar da eleição, e assim ela o fez. Ela conta que depois que ela soube dessa movimentação e desse incentivo popular, foi isso que realmente a motivou a levar essa candidatura mais a sério, digamos assim. E aí ela faz essa carta, leva, se candidata oficialmente, e aí começa-se uma expectativa muito grande para que ela entre. Ela seria, então, a primeira escritora mulher negra a compor a Academia Brasileira de Letras. E mesmo com essa campanha histórica e inédita, essa campanha popular, ela não foi eleita. Quem se elegeu foi um escritor chamado Cacá Diegues. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E aí, Diegues, aliás. E aí, isso trouxe uma repercussão e um debate muito grande sobre quem então é eleito para compor a Academia Brasileira de Letras. E embora algumas pessoas tenham falado que a não eleição dela não era uma surpresa, isso gerou um debate muito grande, porque traz para a gente uma reflexão de que, então, quem compõe, o que se faz necessário para compor a lista de imortais da Academia Brasileira de Letras. Tem até uma entrevista em que ela fala que os critérios ela cumpriu. Demonstrar interesse à candidatura escrevendo a carta, ser um brasileiro nato, ter pelo menos um livro publicado, ela fala que tinha 6. Então, os critérios ela cumpriu. Por que então ela não foi eleita? E aí a gente percebe que há também, de certa forma, um jogo político. Afinal, para que você seja eleito, para que você ganhe o voto de quem está compondo a ABL naquele momento, há todo um jogo político de fazer jantares, ser sociável, fazer toda aquela cena de uma cena no sentido de fazer toda aquela social, né, com enfim, apertar as mãos certas, se relacionar com as pessoas corretas, fazer jantares, fazer festas, e isso eram coisas que claramente a Conceição Evaristo não estava disposta a fazer. Inclusive com o intuito de denunciar que a ABL, naquele momento, em 2018, e talvez até hoje, se tornou um clube de amigos. E foi exatamente esse desdém dela a esse jogo político para entrar que fez com que muitos debates fossem gerados a partir da não eleição dela em 2018. Mas bom, em 2024, no início desse ano, ela foi eleita a compor a lista de imortais da Academia Mineira, não a brasileira, mas a mineira de letras. Então, no estado em que ela nasceu, hoje, ela faz parte da Academia Mineira. Fica aí a nossa reflexão. Será que ela irá se candidatar mais uma vez? Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez, de fato, o intuito dela com a candidatura em 2018 tenha sido provocar, tenha sido denunciar realmente a falta de representatividade
tanto negra quanto feminina nesse espaço. Não sabemos se há interesse dela ainda em tentar novamente ou se ela queria realmente fazer aquela provocação e conseguiu, né? Conseguiu suscitar muitos debates sobre isso até hoje. E aí, infelizmente, ela faz parte atualmente apenas da Academia Mineira de Letras. Quem sabe fará algum dia parte da brasileira. Fica aí a reflexão também para a gente pensar um pouquinho sobre representatividade nesses espaços que, embora tenha sido fundada por um homem negro, vejam hoje a falta de representatividade que há nesse espaço, né? Enfim, aí são também camadas desse debate que é amplo, que a gente pode trazer em outras aulas, né? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês alguns livros dela para que vocês também conheçam. E para os que conhecem, mas não leram, tentem ler. E para aqueles que não conhecem ainda essa variedade de obras que ela já tem publicado, ela não tem só esses livros, há outros títulos, aqui eu trouxe apenas alguns, mas aí fiquem à vontade para pesquisar e ler todos os livros da autora que são incríveis. Eu trago aqui Ponciá Vicêncio, que foi o primeiro romance, né, que ela publicou. Tem o Olhos d'Água, que são contos incríveis. É um livro curtinho com contos que são maravilhosos. Canção para Ninar Menino Grande. Vocês encontram na Amazon todos esses livros, tá? Então, não há nenhum livro de edição esgotada que seja super difícil encontrar. Vocês encontram facinho. E em destaque, eu tenho aqui em cima Poemas de Recordação e Outros Movimentos, que é o livro de poemas do qual eu retirei o poema que nós vamos analisar nessa aula, para que vocês tenham um gostinho do que ela fala nas obras, de qual é o viés narrativo e discursivo que ela traz também nas obras dela. Então, antes da gente fazer a análise do poema, desse livro maravilhoso que eu citei para vocês, eu gosto de trazer sempre nas minhas aulas uma referência visual, uma obra de arte visual que tenha total relação com o livro, com o conto, com o poema que a gente vai ler, que a gente está trabalhando. E nessa aula eu trago essa obra fantástica de uma pintora incrível que é norte-americana, mas que tem uma descendência caribenha, que se chama Harmonia Rosales. Essa pintora, ela faz uma releitura de obras clássicas da Renascença, né? E nessas obras que ela faz essa releitura, ela coloca no lugar das figuras brancas, pessoas negras, em lugar de destaque. E aí eu trago essa obra dentre as pinturas incríveis que a Harmonia Rosales faz e tem expostas em diversas galerias pelo mundo. Eu trago o Renascimento de Oxum, que é uma releitura do clássico o Nascimento de Vênus, né? E essa obra, ela traz um impacto de, além de termos como destaque figuras negras, principalmente a mulher negra, nós temos com essa pintura da Harmonia Rosales um forte apelo à memória, à ancestralidade, né? Então, ela, a partir desse trabalho artístico, nas suas pinturas, ela traz para a comunidade negra uma oportunidade de recontar a história através do olhar e através da perspectiva de pessoas que foram excluídas. E isso tem total relação com o poema que a gente vai analisar, porque nós temos aqui, na centralidade da obra, pessoas negras, na centralidade da obra, uma mulher negra, e isso traz ancestralidade para a narrativa. A história não tem sido contada pelos povos negros, não porque eles não fizeram parte da história, mas porque eles foram silenciados.
A história não tem sido contada pela perspectiva das mulheres, não porque elas não fizeram parte da história, mas porque elas têm sido silenciadas. E com essas obras, a gente percebe então o poder da voz das mulheres e da voz das pessoas negras. E isso tem total relação com o poema que a gente vai ler agora. Se vocês tiverem a oportunidade, também convido vocês a conferir as obras de Harmonia Rosales, que são impecáveis. E, instigados por essa pintura, a gente vai fazer agora a leitura do poema, que se chama Vozes Mulheres. Olha que fantástico! E aí a gente vai fazer a leitura do poema e depois a gente vai analisar, estrofe a estrofe, o que é que esse poema traz pra gente ao longo desse poema maravilhoso, quais são as mensagens que a gente consegue captar, o que é que ele transmite pra gente, qual a relação que a gente pode fazer do poema com a pintura e com outras obras também, por que não? Então vamos lá. Vou começar a leitura, depois a gente vai analisar estrofe a estrofe, tá? Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões de um navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revoltada. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Lindo, 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 sem palavras. E agora a gente vai analisar um pouquinho esse poema tão forte. Primeiro, eu acho importante a gente destacar que o poema ele tem aí um uso de uma figura de linguagem muito importante, que é a anáfora. Para quem não sabe, a anáfora é uma figura de linguagem mesmo, como eu falei, que consiste na repetição de algum termo no início do verso, no início dos versos, para intensificar, para reforçar uma expressão, uma intenção que é importante para o poema. Então, quando a gente começa todos os estrofes falando a voz da minha bisavó, a voz da minha avó, a gente está percebendo que a Conceição Evaristo está usando esse recurso, está usando essa figura de linguagem para reforçar para a gente uma expressão que é de destaque. E essa expressão também está presente no título do poema, que são as vozes dessas mulheres, né? Qual é, então, quando a gente começa a pensar, interpretar mesmo, qual é o poder da voz dessas mulheres? E por que a voz delas é tão importante? É porque outrora a voz delas não foi ouvida? E aí a gente vai analisando também tudo isso ao decorrer do poema. Vamos lá. Esse poema, ele retrata, como eu trago aqui no slide, através de uma sequência geracional, toda a trajetória ancestral do eu lírico, né? Eu tenho aí o eu lírico evidenciando a trajetória ancestral dele. Todas essas gerações, a gente consegue perceber que lidaram, cada uma da sua forma, com luta, com resistência, com opressões. E aí, estrofe a estrofe, a gente vai vendo como isso se desdobrou para cada uma dessas gerações de mulheres. No primeiro, a gente percebe claramente a memória e o sofrimento do processo de escravização, principalmente quando a gente tem aqui destacando
explicitamente a voz dessa bisavó ecoando criança nos porões do navio. Essa avó, ela é posta aqui no poema como um símbolo da diáspora africana. Então, ela é trazida contra a vontade dela para um outro território, ainda criança. E a voz dela ecoa já com revolta nos porões desse navio, porque ela sequer sabe o que está passando, ela sequer entende. Ela perde, então, a infância dela e vem para um lugar desconhecido, né? A força. Essa bisavó, ela se torna então símbolo dessa diáspora africana. E depois a gente tem de maneira muito sucinta a voz da avó. E por que que esse estrofe da avó é tão menor? A gente percebe que é uma voz mais concisa mesmo, mais reduzida. Por quê? A vida dessa avó continuou num contexto de servidão forçada. É como se ela não tivesse vivido nada para além de uma vida servindo ao outro e sendo, como diz o poema, obediente aos brancos, que se veem donos de tudo. Percebam como essa trajetória geracional vai se construindo ao longo do poema. Depois da voz da avó, bem sucinta, como se a vida dela tivesse sido realmente reduzida à servidão, a gente tem a voz da mãe. E essa voz da mãe, embora resistente, ela é baixa. Embora marcada pela revolta, ela é baixa. É como se a mãe tivesse compreendido que o contexto no qual ela vive é revoltante. Ela busca com as ferramentas e as condições que ela tem outras oportunidades, mas essa revolta dela é contida. É uma revolta que ecoa baixo. E aí a gente percebe quando o poema traz para a gente esse senso de revolta e de resistência, mas traz também um senso de que a mãe continua ainda, infelizmente, presa a uma submissão. E aí, quando se diz no poema que ela continua revoltada, num tom baixo, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas de roupagens sujas dos brancos. Porém, a gente percebe que há uma situação em que essa mãe tenta sair desse contexto de servidão, de subserviência, que é esse caminho empoeirado rumo à favela. Embora a favela seja um espaço marginalizado, esse caminho ele representa um passo para uma vida com uma condição menos ruim do que a que ela se encontra no fundo das cozinhas alheias. Então, embora a favela seja de fato um espaço marginalizado, esse caminho que a mãe traça rumo à favela é um caminho em busca de uma autonomia, em busca de uma autonomia que não é só dela, mas é também coletiva. Quando a gente pensa no espaço da favela, e no motivo que faz com que as pessoas tenham ido até as favelas, a gente percebe que é um caminho de autonomia individual, mas também coletiva. Depois, a gente tem a voz do eu lírico, a voz do eu poético. E esse poema, quando a gente vai observar, a gente percebe que o eu lírico olha para o passado, olha para a sua ancestralidade, mas também olha para o futuro. E aqui a gente vê como o eu lírico traz essa forte presença da memória, da ancestralidade, para buscar forças para mudar o futuro. Mas, embora tenha forças para mudar o futuro, ela reconhece que ainda há nela, nesse eu lírico feminino, uma carga de todas essas opressões.
Quando esse eu lírico feminino diz: "A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome", é que, embora haja consciência de toda essa opressão, embora haja vontade de mudar, ela ainda está carregando o peso da fome, o peso da miséria, o peso da marginalização, o peso do preconceito. Embora ela tenha consciência, embora o eu lírico feminino aqui desse poema tenha consciência disso, ela ainda está sob o peso da opressão. Então, ela ainda ecoa esses versos perplexos de uma fome que ela vive na materialidade da vida dela. Além disso, passando para as próximas etapas do poema, as duas últimas estrofes já trazem para a gente o futuro, já trazem para a gente a voz da filha. E é essa filha que vai carregar essa responsabilidade de materializar, de trazer os frutos, os resultados dessa luta ancestral. Então, essa luta contra a opressão, contra o patriarcado, que começa lá atrás com a bisavó, vem sendo nutrida e desemboca na vida da filha, que é então posta aqui como um símbolo da materialização dessa luta, né, por liberdade, por melhores condições. E aí, essa filha vai representar a força de todas essas mulheres ancestrais. Ela vai reunir na vida dela, no presente dela, todos esses discursos, todas essas heranças ancestrais de todas essas mulheres, para conseguir construir um futuro democrático, um futuro de melhores condições. Então, quando a gente tem aqui, no final, nas últimas duas estrofes desse poema, as vozes que a filha vai recolher, e aí o eu lírico feminino traz, que a voz da filha recolhe todas as nossas vozes, as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. Então, desde a voz da bisavó, que ecoou no choro dentro dos porões, até a voz da mãe, né, que sofreu, sem conseguir também se expressar como gostaria, é a filha quem vai recolher todas essas vozes ancestrais e vai ecoá-las com muito mais força. E aí, a fala, eu acho interessante, a fala e o ato. Não é só a fala, mas a filha também traz a ação, né? Uma ação que foi podada em todas as mulheres da sua linhagem, mas que a filha hoje consegue trazer, né? É uma ação, é um posicionamento contra essa opressão. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, então já deixa de ser uma voz única para ser uma voz ressonante, que como o poema traz brilhantemente, é uma voz que é colhida de todas as outras mulheres, que são suas ancestrais. E essa ressonância é o eco da vida liberdade. O título do poema, ele traz duas palavras justapostas, né, trazendo um sentido único. Vozes mulheres. Então não são as vozes de várias mulheres, vozes mulheres, uma coisa só. A voz, as vozes, né, porque o título ele está no plural. Então não é a voz, não é só uma voz. E não é só uma mulher, são muitas mulheres e são muitas vozes. E isso, a mulher deixa de ser algo à parte, né? Deixa de ter um sentido à parte na construção desse título. Eu tenho vozes mulheres como sendo uma coisa só, com um sentido único. Aqui no final do poema eu também tenho vida, liberdade. Eu não tenho uma vida com liberdade, eu tenho vida, liberdade, um sentido único para essa expressão. E aí, quando a gente vai analisar as camadas de significados, né,
tanto do título do poema quanto ao longo das estrofes e também nesse final, o eco da vida e liberdade. A gente percebe que o título traz para a gente uma ideia coletiva, né? De posicionamento mesmo dessas mulheres. Quem são essas mulheres? É um resgate, é um tributo à memória dessas mulheres que foram silenciadas e como essas vozes vão se somando e se tornando uma ressonância, como o próprio poema nos traz, gritando por uma vida e liberdade. Então essas vozes gritam não só por uma vida, não só por uma existência, e também não só por uma liberdade fictícia, não só por uma liberdade condicionada, não só por uma liberdade dada como um agrado, dada como não, elas querem vida, liberdade, algo pleno. E isso é belíssimo. Isso é poesia pura. E aí eu trago alguns pontos para que a gente pense, né, a partir da leitura desse poema, na grandiosidade dessa mensagem que é tão bonita. Primeiro, emergência das vozes das mulheres negras. Esse poema traz para a gente a reflexão da importância da gente pensar como é urgente nós evidenciarmos, não só na literatura, mas em outras expressões artísticas também, as vozes das mulheres negras. É urgente que a gente consiga trazer mais diversidade, não só para os debates literários, mas também para outros debates de outras expressões artísticas. Mas as vozes das mulheres, elas precisam ser ouvidas, sobretudo das mulheres negras. Quando a gente lê esse poema, isso deixa claro para a gente a necessidade da gente ouvir urgentemente as vozes dessas mulheres negras que já foram por tanto tempo silenciadas. Então, é também um apelo, é também um, um lembrete a isso, né? Que é algo que a gente não pode mais ignorar. Nós precisamos ler mais mulheres negras, apreciar mais obras de mulheres negras. Além disso, o poema traz fortemente memória e identidade, como eu já falei para vocês. O eu lírico feminino vai trazer ao longo de todo o poema essa memória, essa ancestralidade, e obviamente isso é fundamental para a construção de uma identidade negra. Pensem no impacto que é trabalhar escritoras mulheres negras em sala de aula na construção da identidade dos estudantes que antes cresciam vendo literatura na escola sem ter acesso a obras de autores e autoras negros e negras. Pensem nas gerações, por exemplo, que cresceram sem perceber, sem se dar conta, sem ver na escola que Machado de Assis era um escritor negro. E que quando descobriram isso, se tornou uma grande novidade. Então, sim, a literatura ajuda, a literatura compõe as engrenagens da construção de uma identidade social. Quando a gente lê escritoras e escritores negros, isso também impacta na construção da nossa identidade, além da identidade enquanto indivíduos, a identidade coletiva de um país, por exemplo. Por isso que é tão importante a gente evidenciar, a gente valorizar escritores e escritoras negros e negras. Além disso, outro ponto importante para que a gente consiga identificar, né, também no poema, é a luta contra o patriarcado capitalista. A gente tem aí claramente elementos que criticam, né, que colocam o eu lírico se posicionando contra o patriarcado e contra esse sistema capitalista que vê a vida das mulheres negras como máquinas, como vida de pessoas que estão ali apenas para servir. A gente tem também no poema, mais uma vez, a afirmação do início ao fim da identidade negra e da identidade feminina. Quando o eu lírico feminino evidencia
né? Quando o eu lírico feminino valoriza tanto sua ancestralidade, as mulheres que vieram antes e as que vêm depois, a gente tem claramente uma afirmação valorosa de uma identidade negra e feminina. E isso é muito importante. Temos também, e aí esse último tópico a gente não vê apenas nesse poema, mas vemos em toda a obra da Conceição Evaristo, uma relação muito próxima entre literatura e militância. Em toda a obra da Conceição Evaristo, ela traz elementos que nos provocam a pensar sobre racismo, sobre machismo, sobre a sociedade patriarcal, sobre o ser mulher negra dentro dessa sociedade. Então, esse último tópico ele está presente nesse poema, mas a gente também consegue visualizar em toda a obra da Conceição Evaristo. E aí, para finalizar, eu trago uma questão. Não é muito de meu feitio finalizar aulas com questões assim de vestibular. Eu geralmente finalizo aulas mais com reflexões e provocações, mas eu acho interessante para aquelas pessoas que querem fazer vestibulares, que querem fazer concursos, também visualizarem como a literatura tem se apresentado, né, nessas provas. E aí eu trago aqui para a gente dar uma analisada essa questão da UniOeste de 2023, ano passado. E aí ela traz assim para a gente no enunciado: considerando o poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo, vamos analisar as alternativas e ver qual está incorreta. É uma construção de item que a gente vê especificamente em alguns vestibulares, em alguns concursos, e aí eu trouxe para a gente analisar. Alternativa A: o eu lírico narra a trajetória de mulheres negras alicerçado na memória coletiva, projetando a importância da valorização das vozes dessas mulheres para o futuro. Essa alternativa claramente está correta, né? O eu lírico ele traz, de fato, através da memória, como nós falamos, a trajetória dessas mulheres ancestrais e projeta, portanto, através da figura da filha, a valorização dessas vozes para um futuro, para a construção de um futuro. A alternativa A está correta, não é ela que queremos. A alternativa B: o eu lírico narra a trajetória das mulheres no Brasil desde a chegada da família real, em 1808, até a conquista da liberdade com a Lei Áurea, em 1888. Aqui a gente tem duas datas, 2 anos muito específicos nessa alternativa, e eu vou chamar a atenção para esses 2 anos específicos. O nosso poema, ele inicia com a trajetória lá na chegada da família real em 1808 e finaliza a sua reflexão após a Lei Áurea? Claramente não. A gente tem a trajetória desde a bisavó, passa pela avó, mãe, filha, até os dias atuais e observamos também na leitura do poema que isso se projeta para o futuro. Então, esse recorte temporal que a gente tem aqui na alternativa B não corresponde. A gente não tem essa construção geracional apenas até 1888. Não é como se após a abolição, após a Lei Áurea, todos os problemas dessas mulheres tivessem acabado e depois disso foi vida feliz para sempre. Pelo contrário, o poema traz claramente que há uma herança de todas as problemáticas da escravização até hoje. E é justamente contra isso que a filha deve continuar lutando e ecoando a voz dessas mulheres para construir um futuro mais democrático. Então, essa está incorreta, mas mesmo assim a gente vai ler as demais alternativas e, quem sabe,
perceber aí alguma casca de banana, vamos analisar. Letra C. O poema aborda o tema do passado de sofrimento e valoriza a resistência à opressão vivenciada pelas mulheres negras. Correto. O poema traz o passado de sofrimento desde a bisavó, sendo o símbolo da diáspora africana, e traz também a resistência de todas essas mulheres, né, a essa opressão que tem se arrastado ao longo dos séculos. Então, essa alternativa está correta. Alternativa D. O poema demarca um posicionamento de inconformismo com a escravidão e de sonho com a liberdade. Sem sombra de dúvidas, a última expressão do poema traz isso muito forte para a gente, né? Vida, liberdade. Então, há sim um sonho de liberdade e há um inconformismo evidenciado em todas as estrofes, em todas as mulheres apresentadas ao longo do poema. Então, a alternativa D também está correta. A alternativa E. O título deixa claro que a voz enunciativa do poema é uma voz coletiva. Não tem nem o que discutir, né? Já falamos sobre isso. A gente tem aí um sentido novo a partir da junção dessas duas palavras, vozes mulheres, que traz para a gente, além de um sentido único, não há uma separação entre a voz e a mulher. É um sentido único, como se fosse uma coisa só. E, para além disso, o plural deixa claro que é uma voz coletiva, que são muitas mulheres ecoando ali nessa voz. Então, todas as alternativas estão corretas, exceto a letra B. Como o enunciado pede para a gente marcar a incorreta, iríamos marcar, nesse caso, a letra B. Maravilha, show de bola. E aí, finalizamos essa aula incrível sobre essa escritora maravilhosa, com a leitura desse poema que toca meu coração de muitas formas. Espero que vocês tenham realmente gostado. Para aqueles que talvez conheçam brevemente, mas nunca tenham lido nada da obra da Conceição Evaristo, eu espero que essa aula tenha sido instigante para que vocês busquem livros dessa autora que está vivíssima, produzindo muito ainda e que é maravilhoso pensar que estamos vivendo na mesma época de uma escritora tão importante, tão icônica e que com certeza ainda vai deixar muitos frutos para a literatura contemporânea nacional. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a se inscreverem no canal. Eu tenho projetos e ideias aí para mais aulas incríveis. Um beijo, me acompanhem nas redes sociais também e se inscrevam aqui para não perder mais nenhum vídeo. Um beijinho e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!